E vamos agora nos alimentar da palavra do Senhor e entender o que é que o Senhor quer falar conosco. Que eu diga a vocês, irmãos, que eu pensei em tanta palavra, desde que eu soube que eu ia pregar, eu disse, não, eu vou pregar essa, eu vou pregar essa, eu vou pregar essa. Mas o Senhor só trazia, só fluía essa que eu vou falar agora, que está em Mateus 14, 14, do 22 ao 33, que é uma palavra muito conhecida. Jesus anda sobre as águas, né? Tão conhecida nossa da igreja. E muitas vezes a gente não quer nem pregar, porque já é uma palavra tão... Eu já preguei, eu já ouvi, e muitas vezes assim, mas a palavra do Senhor, ela se renova. E ela falou muito comigo, de outra maneira que eu vou compartilhar com vocês agora, esta noite. Eu quero também saudar todos que estão aí no Facebook, na transmissão online, né? Eu vi que tem bastante gente aí. Que o Senhor continue abençoando e que vocês venham aqui pessoalmente, né, assistir o culto, estar conosco cultuando ao Senhor o próximo domingo, em nome de Jesus. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor, que está em Mateus 14, que fala: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar ao anoitecer. Ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, frutificado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas, sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro, saindo do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos, Pai, por estarmos aqui juntos para ouvir a Tua palavra, para aprender mais do Senhor, para nos fortalecer, para estarmos aqui, Pai, para nos alimentar e também cultuar o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu peço aqui em nome de Jesus que seja o Senhor me usando conforme a Tua vontade. Que tudo que sai da minha boca, que tudo que sai de mim não seja de mim mesmo, mas que venha do Espírito Santo. Que cada um que está aqui agora neste momento, que possa receber de Ti e que possa sair diferente deste lugar. Porque aqui neste lugar, não tem como nós entrarmos aqui e sair do mesmo jeito, porque aqui habita o Senhor. O Senhor está aqui porque a Tua palavra diz: onde tem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E nós estamos aqui reunidos no Teu nome, para ouvir a Tua voz, para atentar para o que o Senhor quer falar conosco e para obedecer ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai,
por essa palavra. Cuida de tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra aqui, conhecida, né, de Jesus, eu lendo, eu tive dificuldade aqui porque eu acho que eu estou com meu óculos não está funcionando direito. Aí eu ficava olhando aqui, porque quando eu choro, acho que os olhos ficam com a lágrima assim, às vezes fica sem eu enxergar direito. E eu lendo aqui, hoje à tarde, hoje de manhã, passei a semana pensando nessa palavra, porque muitas vezes nós estamos no nosso caminhar com o Senhor, estamos obedecendo ao Senhor, estamos na casa do Senhor. Muitas vezes nós estamos fazendo o que o Senhor quer que nós façamos, mas ainda estamos vivendo tempestades. E aí, esses dias, eu orando ao Senhor e comecei a pedir ao Senhor que Ele viesse falar comigo em relação a isso. Porque eu vejo tantas pessoas na casa do Senhor fazendo tudo que a gente... Às vezes a gente acha que está fazendo tudo que o Senhor quer que a gente faça, né? Muitas vezes a gente não está. Mas a gente tenta seguir. A gente tenta fazer aquilo que o Senhor quer. Quantas vezes você não escuta por aí pessoas que falam: olha, fulano é crente, vive no sofrimento. Fulano é crente, olha, como é que está a vida de fulano. Aí cicrano não é crente, olha como é que está a vida dele. Eu já ouvi muito isso. Da minha própria família eu escuto às vezes. Porque eu e Aldrique somos cristãos e vivemos na luta, né, na peleja. E muitos que não são, não passam pelas situações que nós passamos. Isso é muito normal. E muitas às vezes de nós cristãos, nós paramos para pensar e pensamos assim. A gente quer dizer que não se preocupa com o que essas pessoas falam, né? Mas tem hora que vem a nós, mas Senhor, vou pensar do jeito que essa pessoa está falando, mas por que eu passo tanta luta? Por que eu tento obedecer o Senhor e eu continuo passando por luta? E aí o Senhor trouxe essa palavra para mim. Porque aqui o Senhor mandou os discípulos irem com o barco. O Senhor ficou lá com as outras pessoas. Aqui no versículo, aqui Jesus ordenou seus homens a entrarem no mar sem ele. Jesus mandou ele entrar no mar, eles entraram no mar, e eles entraram, eles foram obedientes. Eles poderiam ter dito assim: não, Senhor, eu vou ficar esperando aqui, que é melhor, eu indico o Senhor do que eu ir sozinho. Eu vou ficar esperando aqui, tem problema não, nós espera. Quantas vezes Deus manda você fazer alguma coisa, e que você diz: não, eu vou esperar mais um pouquinho. Eu vou esperar Jesus vir mais, eu vou esperar acontecer mais, eu vou esperar algo de Deus acontecer para poder eu ir. Aqui esses homens, eles não esperaram por Jesus. Eles obedeceram e foram sozinhos no barco. E o que me fez pensar, o que me fez assim parar para meditar nessa palavra, que mesmo a gente obedecendo ao Senhor, mesmo a gente fazendo o que o Senhor quer que a gente faça, nós não vamos ficar ilesos das lutas. Nós não vamos ficar ilesos das tempestades na nossa vida. Como diz uma irmã querida, Dalvacira, com Jesus é difícil, imagine sem Jesus, né? E aqui, Jesus me ensinou que o fato de eu obedecer o Senhor não vai me livrar do que eu tenho que passar. O fato de eu obedecer a palavra do Senhor não vai me livrar do que o Senhor preparou para mim. Porque o Senhor, Ele só dá algo para nós quando nós estamos preparados para receber.
E como é que nós recebemos algo? Por exemplo, nós estamos precisando de um emprego. A gente não chega num trabalho e a pessoa já dá um emprego para a gente. A gente vai fazer uma entrevista, as pessoas vão analisar, vai ver o nosso comportamento. É muita coisa para poder nos dar aquilo que a gente quer. E o Senhor aqui, Ele tinha algo a realizar neste barco. Ele tinha algo para fazer que ia ficar conhecido em histórias e histórias e histórias, em eternidade e eternidade. Mas para que isso acontecesse, o Senhor precisava que eles passassem pelo que tinha que passar. Muitas vezes, o que acontece na nossa vida? Para que Deus faça algo grande na nossa vida, nós temos que passar pelas dificuldades, pelas lutas, pelas tempestades, pelo dia ruim, pelo dia mau, pela traição. Isso faz parte da nossa vida. Aqui, no versículo, Jesus mandou os discípulos e eles foram. Obedeceram ao Senhor e foi. Aí aqui no versículo 25, fala: Jesus andava sobre as águas, ainda não estava. Aqui, o que é que eu anotei aqui, em relação ao versículo 25 e 26? Que alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Quantos de nós conhecemos Jesus, já vivemos milagres e milagres na presença do Senhor, e muitas vezes nós não acreditamos no que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós achamos que nós não conseguimos, que nós não somos capazes. Nós achamos que nós não somos merecedores do que Jesus está fazendo na nossa vida. Aqui, esses homens, esses discípulos já tinham visto muitos milagres. Multiplicação dos pães, né? A água transformar em vinho. Muitos milagres para trás. A gente vai ver o que aconteceu com esses discípulos na presença do Senhor. E o que é andar sobre as águas, para quem viu tantas coisas cair, né? Transformar aquela quantidade de pães para aquela multidão de pessoas. O que é andar sobre as águas para Jesus? O que é para Jesus resolver o seu problema? Que problema é esse que a gente acha que Jesus não pode resolver? Muitas vezes nós estamos passando por um problema, por uma situação, e nós achamos que não tem mais jeito. Nós achamos que Jesus não pode resolver, não pode transformar. E muitas vezes nós já vivemos tantos milagres, tantas coisas. E às vezes o que nós queremos hoje é muito menor do que o que a gente quis antes. O milagre de hoje é tão menor do que o milagre de antes. E nós tivemos muitos milagres já. E agora duvidamos do que a gente tanto pede ao Senhor. Quando eu aceitei Jesus sozinha, eu pedi que meu marido, que Jesus salvasse meu marido. Porque eu achava que era mais fácil. A gente brincava lá em casa. Era Bia, mãe e Lucas. Aí ficava dizendo, quando fulano for primeiro, aí não, primeiro vai ser fulano, depois fulano. Mãe dizia, primeiro é você, Aldrica. A Aldrica dizia, quando você for, eu vou. Ficavam brincando, né? E ali, na verdade, muitas vezes, irmãos, eu achava que era muito grande esse milagre para ser realizado. Eu achava muito grande Jesus salvar Aldrique. Porque quem conhece Aldrique era, no tempo de solteiro, era farrista, né? Tem umas coisas assim
né? E Vaninha esteve aqui domingo e ela lembrou a pastora Célia das vezes que ela conversava com Aldrique. E Aldrique, muito cientista, né? Muito aquela conversa de cientista, muito... E Vaninha ficava profetizando: Aldrique, eu ainda vou ver você de gravata, pastor. Mas a Vaninha dizia, eu levava na brincadeira. Eu achava que Vaninha estava provocando ele, chateando ele, na época, né? E eu achava muito grande esse milagre para o Senhor realizar na minha vida. E hoje eu olho para ele assim, de gravata e de Bíblia na mão, e missionário, pastor, né? Aí eu olho assim. Aí tem hora que eu já me acostumei com esse milagre. A gente se acostuma com o milagre e a gente acha que uma coisinha tão pequenininha, a gente acha que Deus não vai realizar. Deus realizou um milagre que eu achei que era difícil, foi salvar. Quantas mulheres oram para salvar o seu marido, sua casa, sua família? Hoje eu tenho filhos ainda que não estão na presença do Senhor, mas quando eu quero me abater, quando eu quero entristecer, me preocupar, aí eu olho para o Aldrique de gravata. O olhar para o Aldrique de gravata, ele me fortalece a ver que Deus é além do que eu possa imaginar. E aqui, esses homens olhou para Jesus andando sobre as águas e duvidou que era ele, achou que era um fantasma, mas não achou que era Jesus. Duvidou que Jesus pudesse estar ali vindo na direção dele, andando sobre as águas. Mas aí a coisa mais linda que eu acho é quando Pedro fala, vou falar aqui pelas minhas palavras, quando Pedro fala: se é tu, Senhor, me faz ir até você. E Jesus chama ele. E ele vai e anda sobre as águas. Então muitas vezes, irmãos, o Senhor está com você, olhando para você, mostrando o milagre que preparou para você, e você não consegue sair do seu barco, você não consegue dar um passo para frente, você não consegue sair, porque você está com medo de viver o milagre que Jesus preparou para você. Você está com medo de sair daquela sua situação que é mais fácil, é mais fácil olhar e dizer: não, isso aqui é um fantasma, isso aqui não existe. Nunca que Aldrique vai ser pastor, nunca que eu vou ver meu marido de gravata. Era mais fácil eu pensar dessa forma do que eu pensar que ele vai, do que quando minha amiga disse isso, eu dizer: é mesmo, Vaninha, vai ser pastor, vai ser isso, vai ser aquilo. E muitas vezes é assim que nós estamos. Pedro, que é lindo essa história aqui de Pedro, ele deixou o medo para trás. Ele deixou porque eu fico imaginando, hoje eu estava imaginando, meu Deus, eu não tinha coragem não. Ai, Jesus, eu não tinha coragem não. De olhar para aquele mar, porque devia estar naquela tempestade, de sair de algo seguro, que aparentemente era mais seguro para Pedro estar no barco do que sair. Então, muitas vezes é mais seguro na nossa cabeça ficar do jeito que nós estamos do que tomarmos uma decisão. Quando eu estava em outra denominação, não foi fácil eu tomar essa decisão. Não foi fácil eu tomar uma decisão, porque para mim ele estava muito bom. Estava maravilhoso. Não foi fácil. Mas eu tive coragem, eu confiei no que o Senhor falou, eu confiei no chamado do Senhor. Eu confiei quando o Senhor diz assim: vem. E eu fui. E nós estamos aqui hoje. Possa até ser que as cadeiras não estejam todas lotadas ainda. Mas eu creio, irmãos,
que do jeito que Pedro andou sobre as águas, do jeito que Pedro teve coragem, saiu do comodismo dele, saiu daquele barco que ele achava seguro e foi ter com Jesus, assim seremos nós também. Nós saímos do nosso comodismo, nós saímos daquela situação que para nós era tranquilo. Porque não é fácil você ter coragem de tomar uma decisão, de você mudar a sua vida, de você mudar aquilo que você tinha costume de fazer e de repente você tomar uma decisão. Claro que uma decisão direcionada pelo Senhor. Uma decisão direcionada pelo Senhor. Porque o Senhor chama e aí a gente tem que ir na direção do Senhor. E aqui aqui Pedro, ele teve coragem de tomar uma decisão, de ir ver Jesus, de estar com Jesus, de se encontrar com Jesus. Mas no meio do caminho, o que acontece muitas vezes? Nós temos uma decisão. Nós queremos acompanhar o que Jesus quer para a nossa vida. Nós queremos, nós ouvimos a voz do Senhor, nós acreditamos que aquilo é do Senhor, e aí nós vamos. Mas como Aldrico falou aqui no início, muitos não prosseguem, não continuam. Muitos desistem. Por quê? Porque no meio, no caminhar, no processo da caminhada, naquele momento que nós estamos andando sobre as águas, e naquele momento que nós estamos andando sobre as águas, aí o que foi que Pedro fez? Pedro olhou de lado. Pedro olhou para a tempestade. Pedro olhou para o problema. Pedro olhou para a situação. E muitas vezes somos nós. Nós andamos com Jesus, nós sabemos quem Jesus é, nós vivemos milagres e milagres com Jesus, mas no momento da dificuldade, no momento do problema, nós tiramos os nossos olhos para Jesus e olhamos de lado. E Jesus nos pede para a gente não olhar nem para a esquerda nem para a direita, nós olharmos totalmente para Ele. Porque, irmãos, se nós formos olhar para a direita e para a esquerda, a gente cai, como Pedro caiu. Pedro, ele foi olhar para a tempestade. Pedro, ele foi olhar para o problema. Aí já veio o medo. Porque a partir do momento que você está olhando, você está andando ali com Jesus, você está andando, e a partir do momento que você para de andar, e olha para a dificuldade da sua vida, os problemas na sua casa, a luta diária, é enfermidade, é doença, é tanta coisa. E essas coisas, elas nos impedem a prosseguir. Essas coisas, elas nos travam. Porque a gente dá mais crédito aos problemas do que ao Deus que resolve todo e qualquer problema. O que nós temos que fazer, irmãos, aqui, o que Deus falou grandemente comigo através dessa palavra, foi que o que eu aprendi aqui em relação a Pedro, que eu não posso olhar para o problema. Que eu não posso olhar para o problema. Eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que fixar os meus olhos em Jesus. Eu tenho que me agarrar em Jesus para poder andar sobre as águas, para poder Jesus fazer o que Ele quer fazer na minha vida. E aí eu vou viver os milagres que Jesus preparou para mim. Mas se eu cair, porque não é fácil não olhar para os problemas, não é fácil nós estarmos numa tempestade e essa tempestade não nos abalar, né? Não é fácil. Mas mesmo que eu cair, mesmo que eu me afundar, como Pedro, eu tenho que clamar pelo Senhor.
Ei, Deus é tão lindo, né? Que Deus, assim, Ele nos ensina a andar sobre as águas. Ele nos mostra grandes coisas que tem preparado na nossa vida. E também, Ele nos fala, através da palavra dEle, que mesmo que a gente caia, Ele nunca vai nos deixar. Mesmo que a gente caia, como Pedro caiu. Pedro chamou o Senhor e o Senhor chegou lá e salvou Pedro. Tirou Pedro do perigo. Então, mesmo que eu e que você não conseguimos olhar totalmente para Jesus, mesmo que a gente tenha dificuldade de olhar para Jesus, o que eu aprendi aqui também é que mesmo que eu não consiga andar só sobre as águas, olhando só para Jesus, no momento que eu tiver olhando para a tempestade, independente de eu estar olhando para a tempestade, eu não posso também tirar os olhos de Jesus. Eu não posso olhar para a tempestade e esquecer de Jesus, porque muitas vezes nós só olhamos para a tempestade, muitas vezes nós só atentamos para o problema e esquecemos de Jesus. Então aqui Pedro, ele olhou para a tempestade, ele olhou para o problema, mas ele também olhava para Jesus. Então que eu e você, nós não venhamos em nenhum momento deixar de olhar para Jesus. Que em meio à nossa dificuldade, em meio aos nossos problemas, em qualquer coisa que nós possamos estar passando, porque cada um aqui passa por lutas diferentes. Cada um aqui tem sua luta diária, tem seus problemas para vencer, tem suas tempestades para enfrentar. Eu tenho a minha. Cada um aqui tem a sua. O que nós não podemos fazer é tirar os nossos olhos de Jesus. Nunca, irmãos. Nunca. Nunca tire os seus olhos de Jesus. Olha, Aldric falou aqui em relação a esse testemunho, né, que ele deu paz do Senhor à irmã. Quantos tiram os olhos em Jesus e se afastam? Uns que se afastam, tudo bem, se afastam. Mas tem outros que além de se afastar, se enterra num buraco negro, numa coisa horrível. Sabe que a gente olha assim, a gente diz, muitas pessoas dizem, não, essa pessoa nunca conheceu Jesus. É como se nunca tivesse nem ouvido falar em Jesus. Faz coisas que nem os que não conhecem Jesus praticam. Então vamos pedir força ao Senhor, vamos pedir força. Nós não conseguimos, a palavra do Senhor diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso só andar sobre as águas? Eu não posso. Eu não vou dizer para vocês que eu consigo andar só sobre as águas. Que eu não consigo. Tem dias que quando eu estou olhando para Jesus, aí vem um problema, vem alguma coisa e me derruba. Me derruba de uma forma que se eu não permanecesse olhando para Jesus, eu afundava, eu morria. Então, por isso que independente do problema que eu possa passar, independente da luta diária, eu não posso tirar os meus olhos de Jesus. Eu não posso esquecer de olhar para Jesus, porque Ele vem me salvar, Ele vem me socorrer, Ele vem cuidar de mim, assim como Ele veio e tirou Pedro do mar. E aqui, irmãos, em Romanos 8, eu vou ler aqui que eu já deixei marcado. Romanos 8. Do 37 ao 39, o Senhor fala:
Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquilo que eu falei, nenhuma profundidade, nada. Se você na sua caminhada, você cai, no seu dia, na sua semana, você está bem, você está aqui hoje, está ouvindo a palavra, está fortalecido, sai daqui bem, com força para passar a semana. Quando chega amanhã, você, quando abre os seus olhos, tive uma noite tão boa, abençoada, escutei a palavra do Senhor, eu estou cheia do Senhor, eu estou cheia do Espírito Santo, eu estou alimentada, e de repente vem na tua porta um problema, uma situação que derruba você e deixa você na tempestade, em ar de morrer. Mas aí vocês vão fazer o seguinte, irmãos, vão fazer como Pedro. Quando nós estivermos caídos, quando nós estivermos ali, em ar de morrer, no fundo, nós vamos gritar por Jesus, vamos pedir socorro para Ele, e Ele vai vir, e Ele vai nos levantar, e vai nos pôr em pé, e ali nós vamos nos erguer, porque com Jesus nós somos mais do que vencedores. Com Jesus nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece, é Ele. Eu não estou dizendo aqui que você não vai cair, eu não estou dizendo aqui que você vai ser forte o tempo todo, eu não estou dizendo aqui que você sempre vai andar nas águas. Não, eu estou dizendo que quando você cair, no momento que você cair, Jesus vai vir e vai lhe socorrer. Agora, se você não tirar os olhos dele, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do problema, você não pode tirar os olhos de Jesus. Outra passagem aqui interessante, que o Senhor fala muito comigo, é em Tiago 1, a partir do 2, que fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Você está entendendo? Que nós temos que nos alegrar em passar pelas tribulações. Nós temos que... Menina, quando eu ouvi isso aqui, no início, eu fazia: valha meu Jesus, como é que a pessoa tem que se alegrar? Como é que a pessoa se alegra em passar por dificuldade? Como é que pode? Nós estamos passando por luta, e isso a gente está agradecendo a Deus, porque Deus está dando essa permissão dessa batalha, dessa tempestade, dessa luta todinha. No início eu ficava assim, mas aí depois eu fui entendendo, depois eu fui compreendendo que é no deserto que nós crescemos, é na dificuldade que nós crescemos, é na tempestade que Jesus faz um milagre. Porque se Pedro não tivesse ali, se Pedro não tivesse passado por essa situação, ele não tinha vivido o milagre de andar sobre as águas. Então temos que passar pelos problemas, temos que passar pelas dificuldades. Eu e Aldrique, a gente passava por, porque assim, eu aceitei Jesus, Lucas tinha, eu acho que era 1 ano, por aí. Eu tenho um filho com 21 anos. Aí me afastei, aí depois voltei. Então eu sei muitos caminhar, eu sei muitos processos, e eu acredito que tudo que eu passei foi para o Senhor me ensinar a trabalhar na vida daqueles que precisam. Então muitas coisas que você passa é para você ajudar outros que estão passando pelaquela situação. Eu era uma mulher muito ciumenta, eu tinha muitos problemas a gente não vivia muito brigando no casamento, mas a gente
eu tinha muitos problemas em relação a algumas coisas no nosso relacionamento. E a gente vivia brigando. Não era por mulher, não era por farra, não era por nada disso. Porque a gente acha que só mulher e farra que acaba casamento. Mas não. Tem tantos outros problemas que acabam o relacionamento. O ciúme, o egoísmo. Quando a pessoa só pensa em si. Eu era uma pessoa que pensava muito em mim. Eu achava que... Porque assim, eu idealizei um príncipe encantado, né? Aí, eu não casei com um príncipe encantado. Porque não existe, né? Não existe príncipe encantado. E as mulheres sonham muito com príncipe. Assiste aqueles desenhos que eu não acho. Eu dou graças a Deus que a Ana Luísa não assiste. Porque a gente assiste esses desenhos de princesa e a gente fica idealizando príncipe para a nossa vida. Só que isso é em história de desenho. Porque príncipe não existe. Viu, Bia? Não existe príncipe. Porque ninguém é perfeito, né? E nem existe princesa também. Apesar que a Aldrique disse que eu sou Branca de Neve, mas não existe princesa. E aí eu fui vendo muita coisa. Então, Deus, Ele foi trabalhando na minha vida e foi me fazendo ver que o problema era em mim e não no outro. Porque muitas vezes num relacionamento, irmãos, a dois, a gente acha que o problema é do outro. A gente quer que o outro seja perfeito, a gente quer que o outro seja tampa de cruz. E a gente não, a gente é perfeita, não, Carice? Não temos problema. O problema está em Alain e Aldrique. Não tem problema. Só que aí a gente tem que nos analisar. Que foi isso que o Senhor trabalhou muito em mim. E o meu marido só foi salvo, ganho para Jesus, quando eu me analisei, quando eu vi os meus defeitos e comecei a mudar. Agora foi da noite para o dia? Foi não, irmãos. É um processo grande, que eu ainda estou nesse processo ainda, de libertação de muita coisa. Mas eu estou... O que mudou, eu vou dizer a vocês, que agora... Eu sei que eu preciso mudar e eu vou lá naquilo ali que eu vejo e aí eu vou clamar por aquela mudança. E o Senhor vai trabalhando e vai mudando e vai mudando. E graças a Deus, irmãos, né? Para a glória de Deus, nós vivemos bem, para a glória do Senhor. De vez em quando tem um negócio para... Porque ninguém é perfeito, né? A gente ainda está nesse processo. Mas nós vivemos bem para a glória do Senhor. E como nós já tivemos relacionamentos anteriores, né? Nós já tivemos relacionamentos anteriores. O Senhor falava muito, o Senhor dizia muito a mim quando eu estava lutando por Aldrique, querendo que Aldrique fosse algo que eu idealizei que ele fosse. E o Senhor dizia, né? Me mostrava que não existia o que eu estava idealizando e que mesmo que eu não tivesse com ele, se eu fosse conviver com outra pessoa, aquela pessoa também não seria aquilo que eu idealizei, porque não existe. Então, que Aldrique, eu fosse ver as qualidades dele e fosse lutar pelo meu casamento. E aí aconteceu, para a glória de Deus, né? Eu lutei e hoje estamos aqui, servindo ao Senhor, trabalhando na obra do Senhor e tendo muitas experiências para contar. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente passe pela tempestade. O Senhor permite a tempestade para a gente aprender. Então, a sua tempestade, a sua luta é permissão do Senhor. Para você aprender. E quando o Senhor preparar algo para você, você vá lá e tenha coragem e saia do seu barco. No momento já que eu estava estudando quando eu fiquei pensando, sair do barco, sair do comodismo, sair daquela situação que para mim era, aí o Senhor me mostrou você também, né?
Deus é lindo. Nós temos que sair, não ter medo da situação, sair do nosso comodismo, sair do barco e ir para aquilo que Jesus preparou para nós. Porque o que Jesus tem para mim, o que Jesus tem para você, é muito além do que possamos imaginar. Eu amo essa passagem. O que Jesus preparou para mim, para você, é além do que possamos imaginar. Então vamos deixar Jesus fazer esse trabalho. Vamos deixar Jesus, quer que a gente passe pela tempestade? Vamos passar. Vamos passar. Corajosa. Vamos passar com fé. Que o Senhor vai estar com a gente. E que a gente vai crescer em meio à tempestade. Porque nenhuma luta, nenhuma tempestade é maior do que o nosso Deus. Deus é maior do que tudo. E nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós temos o dono de todas as coisas ao nosso favor, lutando e pelejando por nós. Só falta a gente aceitar a forma que Ele quer fazer na nossa vida. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.